Olá pessoal, sobre o livro Nova História da Humanidade, do David Graeber e do David Wengrow, né? Então, mais um capítulo aqui, ele vai tratar dessa questão da formação do Estado, né? Que ele está discutindo essa questão que você pode ter sociedades ali, já grandes aglomerados urbanos, que não propriamente formaram um Estado centralizado. Então, é nesse tema que ele está tratando. Então, está querendo contestar o modelo tradicional de que, a partir do momento que nós tivemos grandes cidades habitadas por muita gente, isso necessariamente levou à formação do Estado. Ele quer questionar esse modelo. Então, agora ele vai tratar das cidades nas Américas. Tá? Por volta de 1150, depois de Cristo, o povo mexica migrou ao sul, saindo de Aztlán, um lugar desconhecido, hoje não sabemos onde fica exatamente, a fim de se estabelecer no centro do Vale do México, que hoje leva o nome deles. Ali, os mexicas acabaram por construir um império, a Tríplice Aliança Azteca, e se estabeleceram na sua capital, Tenochtitlan, uma cidade insular do lago Texcoco, um elo na cadeia de grandes lagos e cidades-ilhas e parte de uma paisagem urbana cercada de montanhas. Hoje sabemos que a cidade de Teotihuacan, outro nome, tá? Teotihuacan, teve seu auge 8 séculos antes da cidade dos mexicas e mais de 1000 anos antes da chegada dos espanhóis. Então, a sua fundação data por volta de 100 depois de Cristo e seu declínio por volta de 600 depois de Cristo. Também sabemos que ao longo desses séculos, Teotihuacan tornou-se uma cidade tão majestosa e requintada que poderia facilmente ser equiparada a Roma, no ápice do império. Não sabemos de fato se Teotihuacan era, como Roma, o centro de um grande império, mas segundo estimativas conservadoras, a cidade teria abrigado 100 mil habitantes, talvez 5 vezes mais do que a população estimada de Mohenjo-Daro, na Índia, em Uruk, ou qualquer uma das primeiras cidades eurasianas discutidas lá no vídeo anterior. Então, tudo isso é amplamente aceito por quase todos os estudiosos e historiadores do México Antigo. Porém, temos um problema, temos uma controvérsia, que é a questão de saber que tipo de cidade era Teotihuacan, como ela era governada. Todas as evidências sugerem que Teotihuacan, no auge do seu poderio, encontrou uma maneira de se governar sem soberanos, assim como haviam feito cidades muito anteriores na Ucrânia, que já vimos isso, na Mesopotâmia, na época de Uruk, e no Paquistão, na época do Bronze. No entanto, conseguiu isso graças a um fundamento tecnológico muito distinto, em uma escala muito maior, que são 100 mil pessoas. Né? Na região mais ampla, o paradigma é estabelecido por uma série de entidades dinásticas situadas não no Vale do México, mas na península de Yucatán e planaltos adjacentes. Então, nessa parte da civilização maia, que vai ficar ali na planície de Yucatán, ali na América Central, ali sim nós vamos ter reis e poderosos, e Estado presente. Então, o paradigma ali da região é esse. Né? Atualmente, historiadores conhecem essas entidades como os maias clássicos, que viveram aí por volta de 150 a 900. Então, quando os espanhóis chegaram nas Américas, já não tinha mais Império Maia, tá? Já tinha acabado há muito tempo. O termo clássico também se aplica à antiga linguagem escrita deles e ao período cronológico em questão. Cidades como Tikal, Calakmul ou Palenque, tudo isso lá entre os maias, tá? Eram dominadas por templos reais, quadras para jogos de bola. Esses jogos de bola, né,
eles eram cenários de disputas competitivas, inclusive letais. Ele é um cenário importante para o ritual da realeza. Então, onde tem jogo de bola, significa que tem uma realeza ali. E ele vai aparecer em muitas cidades mesoamericanas, ali na América Central, a civilização maia. Né? Então, temos ali também imagens de guerras, prisioneiros humilhados, muitas vezes executados publicamente após os jogos de bola, complexos rituais associados ao calendário para celebrar os ancestrais soberanos e registros escritos e detalhes biográficos dos reis vivos. Em Teotihuacan, lá mais para cima, no México, né, não temos vestígio de nada disso, nenhum soberano. Ao contrário das cidades maias, de maneira geral, são poucas as inscrições escritas. Por esse motivo, não sabemos que língua eles falavam, ainda que fosse, sem dúvida, suficientemente uma cidade cosmopolita para incluir minorias, tanto maias quanto zapotecas, familiarizados com o uso da escrita. Por outro lado, há uma abundância de arte pictórica, isso em Teotihuacan. Os cidadãos de Teotihuacan eram prolíficos artesãos especializados e criadores de imagens, deixando para a posteridade monumentais esculturas de pedra, até minúsculas figuras de terracota, que cabem na palma de uma mão. Além de murais vívidos e fervilhantes. Ainda assim, em meio a essas milhares de imagens, não temos nenhuma representação de um soberano golpeando o inimigo, nada disso. Como a gente vê na arte dos maias e dos zapotecas, nos quais esse tema é constante. Bom, outro elemento crucial de realeza dos antigos reinos mesoamericanos é a quadra cerimonial de jogo de bola, isso lá nos maias, né? Que também se notabiliza pela ausência em Teotihuacan. Não temos isso em Teotihuacan. Tampouco é possível encontrar algum equivalente das grandes sepulturas encontradas em Tikal e em Palenque, de soberanos. Não temos isso. Tikal e Palenque é nos maias. Não temos isso lá no México, lá em Teotihuacan. Esther Pastori, uma historiadora de arte húngara, americana, ela se dedicou ao estudo da arte das imagens de Teotihuacan. E ela chegou à seguinte conclusão, uma conclusão radical. O que nós temos lá em Teotihuacan é um caso de deliberada inversão cultural. Na visão dela, Teotihuacan criou uma nova tradição artística para exprimir o quanto sua sociedade se distinguia daquelas que seus contemporâneos de outras regiões da Mesoamérica. Com isso, rejeitou tanto o tema visual específico do governante e do prisioneiro, como a glorificação da aristocracia em geral. Isso era notavelmente distinto da tradição cultural anterior dos Olmecas e também das sociedades maias da época. Se as artes visuais de Teotihuacan celebravam algo, garante Pastori, era a comunidade como um todo e seus valores coletivos, o que, durante alguns séculos, conseguiu impedir o surgimento de cultos de personalidade dinásticos. Ainda de acordo com a historiadora, Teotihuacan não só exibia um espírito antedinástico, como também era um experimento utópico da vida urbana. Aqueles que a fundaram viam a si mesmos como criadores de um tipo novo, diferente de cidade. Uma Tolã, nome da cidade, uma Tolã para o povo, sem reis e ou senhores. Em vez de erguerem palácios e residências para elite, os cidadãos de Teotihuacan iniciaram um extraordinário projeto de renovação urbana, proporcionando apartamentos de alta qualidade para quase toda a população, independente da riqueza ou status. Sem fontes escritas, não sabemos por que eles fizeram isso, mas parece que houve aí uma grande virada na trajetória de Teotihuacan
por volta do ano 300 depois de Cristo. Nessa época, logo depois, o templo da serpente emplumada foi profanado e os depósitos de oferendas saqueados. Não só atearam fogo ao templo, como despedaçaram ou reduziram a tocos as cabeças de gárgulas que adornavam a fachada do templo. Uma enorme plataforma escalonada foi construída a oeste, tornando invisível desde a avenida principal o que restou do templo. Quem visita as ruínas bastante restauradas de Teotihuacan e quer ver o que sobrou das divindades, tem de subir ao topo dessa plataforma, chamada pelos arqueólogos de Adosada. Então, a construção de outras pirâmides foi interrompida para sempre e não se vê mais evidências de matanças rituais, nem na pirâmide do Sol, nem na pirâmide da Lua, que continuaram a ser usadas como monumentos cívicos até 550 depois de Cristo, embora com outras finalidades menos letais. Em vez disso, o que se vê depois do ano 300 é um fluxo extraordinário de recursos dedicados à construção de residências de alvenaria, não só para ricos e os privilegiados, mas para a grande maioria da população. Sua construção prosseguiu em ritmo acelerado, até que a maioria dos 100 mil habitantes estivesse de fato vivendo em condições palaciais, ou pelo menos confortáveis. Em outras palavras, poucas pessoas ali passavam necessidade. Mais do que isso, muitos cidadãos desfrutavam de um padrão de vida raramente alcançado num setor tão amplo da sociedade em qualquer período da história das cidades, incluindo o nosso. Teotihuacan conseguiu alterar sua trajetória, afastando-se da monarquia e da aristocracia, para se tornar uma Tolã popular, é uma cidade popular. Então, essa história aí da cidade ali no México, e que mostra, então, essa ideia de que não havia ali a presença de soberanos, monarquias, aristocracia, um Estado poderoso, centralizado, não havia ali na formação dessa cidade. Muito obrigado, então.